Deus é bom. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Sejam bem-vindos. Cada um de vocês. Eu creio que o Senhor nos reuniu aqui. Ele quer falar conosco. Aleluia. Quantos estão com fome de ouvir a palavra do Senhor nessa manhã? Faz assim. Amém? Aleluia. Que maravilha. Queridos, então abra comigo no livro de Juízes, capítulo 7. Juízes, capítulo 7. Quero ler alguns versículos com vocês. São vários versículos, portanto, gostaria que você pudesse acompanhar a leitura desse texto, desses vários textos, para poder entender, compreender a mensagem de hoje à noite, de hoje de manhã. Juízes capítulo 7, a partir do versículo 1, diz assim: Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale, de fronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: É demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: tem gente demais aí, faze-os descer as águas, e eu vou prová-los. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também é todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Um pouquinho à frente, no versículo 16, o texto continua dizendo: então repartiu os 300 homens em 3 companhias, e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios, com tochas neles, e disse-lhes: olhai para mim, e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta, e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial, e direis: pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar, ao redor do arraial, que todo deitou a correr, e a gritar, e a fugir. Versículo 22, ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu rumo a Zererá, até Betsita, até o limite de Abel-Meolá, acima de Tabate. Por enquanto, até aí, queridos. Aleluia. Amados, nós estamos finalizando a nossa série de ministrações a respeito de Gideão e suas escolhas.
decidimos abreviar esse encerramento, ou pelo menos o primeiro bloco das ministrações a respeito de Gideão e suas escolhas. Eu tive que pular aqui vários momentos, vários episódios na história de Gideão, e deixei para uma segunda oportunidade a continuação, que é uma história tremenda. Embora o tempo de governo, de liderança de Gideão à frente de Israel tenha sido um período curto, e o texto, a narrativa do texto sobre Gideão também seja um período assim muito pequeno, as suas escolhas, as ministrações, o ensino da palavra do Senhor sobre a vida desse homem e sobre as decisões que ele teve que tomar até que ele se tornasse quem ele se tornou, são inúmeras. E assim, com o coração apertado, eu quero terminar com vocês, né, essas ministrações. Quem não ouviu as ministrações anteriores, por favor, vá lá no YouTube, estão gravadas, estão disponibilizadas, acesse, né, a partir da mensagem 1, para que você entenda, né, aonde é que nós estamos e como é que nós chegamos aqui. Eu já ministrei várias vezes aqui na igreja mesmo a respeito dos 300 valentes de Gideão, esse texto do capítulo 7, e eu nunca fiz com vocês, nós nunca fizemos um estudo assim pormenorizado, como fizemos nessa oportunidade, como estamos fazendo. E ministrar a respeito de Gideão 7, pulando o que aconteceu no capítulo 6, queridos, é uma estrada acidentada para todos nós, porque o capítulo 7 é um capítulo extraordinário da manifestação de Deus, de como Deus entrou na batalha, como Deus interviu na história, na vida de Gideão e na vida da nação de Israel. Porém, é impossível você ler descontextualizando do capítulo 6. É bem verdade que todos nós gostaríamos de ter uma experiência como Gideão teve aqui no capítulo 7, de ver Deus entrando, literalmente entrando numa batalha e fazendo coisas tremendas, sobrenaturais, como ele fez aqui. Acredito até mesmo que muitas das nossas orações, muitas das orações daqueles que creem, amam, temem o Senhor, no sentido de: Senhor, entra na minha batalha, entra na minha peleja. Senhor, está doendo aqui, está apertado ali, aquela porta não abre, Senhor, esse relacionamento não cede, essa coisa não muda, esse quadro está assim inalterado há tanto tempo, e eu já fiz de tudo, essa situação não muda. Senhor, entra como o Senhor entrou e fez com os 300 valentes de Gideão ali contra os midianitas. Porém, queridos, Gideão só pôde chegar ao capítulo 7 e presenciado, e vivenciado, e experienciado o capítulo 7 e as manifestações de Deus, porque ele passou pelo capítulo 6. Sem as angústias, sem a espremedura, sem o aperto, sem a dinâmica do capítulo 6, os dilemas, os questionamentos, o beco sem saída, onde ele precisava responder, onde ele precisava se posicionar como um protagonista na sua história, como alguém responsável pelo seu próximo passo, ele não chegaria ao capítulo 7. Graças a Deus, pelas espremeduras, às vezes aperta, difícil, complicado, dói, às vezes choramos, às vezes entramos em angústia. Tem gente que assim perde o chão por momentos e estações na sua vida, momentos complicados, literalmente perde o chão e fala assim: meu Deus, meu mundo acabou. E essa situação, onde é que Deus está? Onde é que Deus estava que permitiu isso? Sabe, querido, graças a Deus por esses apertos, porque tem uma dinâmica, um propósito tão abençoador de amadurecermos. Nós amadurecemos e chegamos até aqui com essa vivência, com essa experiência, com essa bagagem de vida, com o poder de escolha e de decisão que temos hoje, com a capacidade de fazer boas leituras de mundo, porque nós passamos pelos apertos no passado.
porque no passado o Senhor permitiu que entrássemos num beco, passássemos por um vale de aflição, de luta, de dificuldade, alguns apertos emocionais, outros apertos financeiros. Eu não sei qual é a área onde você foi apertado. Talvez você fale: pastor, eu ainda estou sendo apertado. Queridos, entenda, isso tem uma dinâmica própria do Espírito de Deus para amadurecer, por tornar as suas fibras mais sólidas, compactas, assim, fibras que não se quebram com facilidade, fibras elásticas, né? Fibras que não arrebentam no primeiro vento contrário, fibras que conseguem se elastecer diante da dinâmica da vida, dessas intempéries que surgem. Você entende isso? Graças a Deus, né? Difícil falar assim, graças a Deus pela provação, né? Mas graças a Deus, louvado seja o Senhor, porque Deus estava ali conosco. Ele não nos desamparou e Ele não nos desamparará. Naquele período mais duro, Deus estava junto. Você vai entender, né, no decorrer dessa ministração, dessa palavra. Nós estamos aqui no capítulo 7, mas no capítulo 6, né, que boa parte de vocês acompanharam, ouviram, foram ministrados, nós encontramos esse homem Gideão, um homem fragilizado. Quantos lembram? Quantos lembram das dinâmicas e dos dilemas de Gideão, né? O anjo do Senhor apertando com ele, né? Dizendo, né, naquele momento de aflição, ele ali malhando o trigo no lagar, escondido, né? Se antecipando antes que os midianitas viessem e levassem o fruto da terra, a colheita, o melhor. Ele se antecipando a tudo aquilo ali. E o anjo do Senhor vem ao seu encontro, querendo levantá-lo como líder, ele resistindo, de alguma forma, ele olhava para si próprio, não via nada de bom, falou: não, mas eu não. Eu creio que muitos de nós teríamos uma capacidade rápida de nos esquivar, né? Falando: Senhor, eu não estou pronto, mas eu sei de uma pessoa que está prontinho, né? E a gente apontaria para uma porção de gente, né? Jogaria o amado irmão, o amigo no fogo rapidinho, para tentar se esquivar. E está ali Gideão tentando se esquivar do anjo do Senhor, daquele propósito eterno de Deus, do plano divino do Senhor, de levantá-lo como um líder na sua geração. Então a gente encontra no capítulo 6 esse homem fragilizado, esse homem que não conhece o seu potencial, que não conhece, estava assim desprezando a oportunidade da visitação de Deus para os seus dias. Esse é o capítulo 6. E aí você passa um pouquinho, alguns versículos, chega no capítulo 7, você encontra um outro homem. Você encontra Gideão, aquele cara do capítulo anterior, antes fragilizado, agora um líder na sua nação. E sabe o que é interessante no capítulo 7? O início do capítulo 7, aquele homem outrora fragilizado, ele está ali com todo o exército de Israel, e ele se põe à frente do exército de Israel, e fala uma coisa assim absurda, dentro do contexto. Quando você olha para isso, você fala: meu Deus, eu não creio que foi Gideão que disse isso, mas foi. Gideão convoca aquele exército e fala: gente, ei, presta atenção, se dentre vocês aqui tiver algum covarde, se no meio de vocês aqui tiver algum cara tímido, vaza, porque isso aqui é uma batalha, nós vamos para o enfrentamento contra os midianitas, aquele povo que nos oprimia. Lembra que tempo atrás a gente estava, aliás, nós estamos ainda sob a ameaça da opressão dos midianitas, e nós vamos para cima deles. Se você não entendeu o propósito dessa batalha, se você for covarde, se você for tímido, pode voltar para casa. Isso aqui é lugar para combatente, para gente forte, para valente. Queridos, é impossível você não olhar esse versículo 7 e voltar um pouquinho atrás no capítulo 6 e ver o anjo do Senhor conversando com Gideão. E o anjo do Senhor falou: homem valente, o Senhor é contigo. Na hora ele tremeu. Falei: ai, Senhor meu, eu valente, o Senhor veio na casa errada, bateu a porta errada. Eu não sou esse homem, não.
E agora, um capítulo depois, ele está dizendo para o povo: ei, se tem tímido, se tem covarde aqui, pode ir embora, está dispensado. O que aconteceu, queridos? De um capítulo para o outro. Fala assim comigo: a página virou. Tem que falar forte, seja profético. Fala assim: é o capítulo seguinte. Aleluia. Quantos entenderam aí? Sabe, amados, eu acho lindo esses encontros de Deus, a obra do Espírito Santo na vida de um homem. A forma como ele trabalha de maneira assim, rápida, súbita. Quando esse homem se permite, quando esse homem abre o seu coração, quando esse homem não tem reservas, quando ele não vive de reserva em reserva, quando ele abre o coração e fala: Senhor, se tem alguma coisa para fazer, pode fazer na minha vida. Se tem alguma coisa para fazer na minha casa, na minha história, pode fazer. Não tem reserva, não vou ficar acuando, eu não vou ficar de mimimi, não. Manda ver. Deus faz de forma rápida, queridos. Deus pega aquele homem antes inválido, Deus pega aquele homem antes desprezível, Deus pega aquele homem antes não contado, não reputado como alguém digno de alguma coisa, Ele levanta esse homem. É assim que Deus fez com Davi. Não era nem contado entre os seus irmãos, ficava ali cuidando das ovelhas do seu pai, do rebanho do seu pai. De repente o profeta vai, era o tempo da oportunidade, o tempo da visitação de Deus. Os maiores, os mais bonitos, aqueles que eram vistosos, estão desfilando diante do profeta, e o profeta, e o Senhor falando: não é nenhum desses aí não. O povo gosta de julgar pela aparência. Profeta, vai com calma, pisa na embreagem, não no acelerador, não é nenhum desses. E o profeta fala: mas acabaram os teus filhos? Não tem mais nenhum não? Não, tem mais um, mas o cara nem era contado, estava lá de trás da malhada cuidando. De repente chega lá o sardentinho, todo queimado de sol. A hora que ele entra, o Espírito do Senhor falou: é esse aí. Uau! Isso é obra do Espírito Santo de Deus, queridos. É Ele que chama, é Ele que capacita, é o mesmo Espírito que viu, que olhou para aquele homem ali, malhando trigo, improvisando situações. Para quê? Porque ele não desistiu e não desistiria da vida. O Senhor falou: anjo, vai lá, está ali um homem que vale a pena fazermos uma coisa grande e tremenda. Sabe por quê? Porque o poder de Deus, fala comigo, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Amém, queridos, aleluia. Sabe como que Paulo lá em Coríntios fala a respeito dessas dinâmicas? Paulo, por analogia, ele fala assim: olha, ele quer comparar essas estações da vida. Ele fala assim: quando eu era menino, eu pensava como menino, e eu agia como menino. Coisas de menino, coisas de menino. Temos aqui algumas crianças conosco, Criança faz coisas de criança, amém? Não? Tentar fazer, tentar impor, esperar, exigir que uma criança proceda, pense, raciocine como um adulto, é assim um negócio estranho, verdade ou não? Esses dias, creio que meu filho me mostrou dessas mensagens que passam, falou: olha que coisa linda de uma criança, uma criancinha, falando umas palavras difíceis, negócio que virou, assim, viralizou, e todo mundo olha, pelo fato de ser uma criança, todo mundo fala: que coisa linda, Eu fiquei olhando ali aquela criança, que coisa, assim, eu achei legal, porque algumas coisas que aquela criança falava, até hoje eu ainda tropeço para falar. Agora, você esperar que toda criança, a recém-nascida, ao invés de aprender a falar papai e mamãe, e a primeira palavra seja trigonometria, paralelepípedo, que mais? Obrigado, Tessalonicenses. Você vai olhar, você fala: meu Deus do céu, caiu do berço, bateu a cabeça, não é possível. Paulo está dizendo assim: há uma estação da vida. Enquanto menino, você fala como menino, você procede como menino, você age como menino. Mas há um momento que você vai crescendo, você vai despertando a processos, a dinâmica que faz com que são liberadas para que você deixe essas coisas, essas estações, esse ambiente,
essas coisas de menino e se torne homem, se torne uma mulher. O que aconteceu na vida de Gideão, no capítulo 6, é que ele estava caminhando debaixo de uma estrutura, depois do encontro com o Senhor, depois das suas resistências serem deixadas, colocadas de lado, ele assume uma outra posição. Ele não é mais um menino tímido, não é mais uma criança, não é mais aquele cara resistente, não, é alguém que se revestiu do poder de Deus, é alguém que assumiu a condição de escolhido, de alguém visto, de alguém encontrado pelo Senhor. Aleluia, a página virou. E isso é o propósito de Deus para a sua vida. Esse é o propósito e o projeto de Deus para a nossa história, queridos. Aleluia! É de termos esse encontro com o Senhor e passarmos, e nos revestirmos do chamado, da oportunidade, da graça, do amor, da bondade, das virtudes, do poder de Deus. Pedrão, pescador, o cara iletrado, o homem rude, de repente tem um encontro com o Senhor, uma oportunidade, o Senhor o chama. Antes pescador, de repente caminha com o Senhor, passa pelo Pentecostes, abre a sua boca, aquele mesmo Pedro que queria cortar, aliás, não cortou a orelha de um dos guardas ali no jardim de Getsêmani, passa pelo Pentecostes, de repente abre a boca, 3.000 se convertem, se tornou o líder principal da igreja em Jerusalém. Que é isso? A página virou, queridos. Esse é o propósito do Senhor para a sua vida. Nós passamos por um encontro com o Senhor. Eu não posso eternizar, eu não posso, queridos, imaginar que as coisas de pequeno, de menino, as infantilidades, as nossas escolhas infantis permeiem todas as demais escolhas das nossas vidas. Não. Algumas escolhas, alguns passos, algumas decisões ficaram para trás. Deixa para lá. Eu tenho que assumir, sem ficar remoendo, sem ficar ruminando aquelas mazelas, os maus, as más escolhas que fizemos um dia. Deixamos de lado. Nos revestimos de Deus, da nova oportunidade, do chamado de Deus e avançamos para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Aleluia! Como você é conhecido, queridos? Como você é conhecido, o homem, a mulher do capítulo 6 ou do capítulo 7? Se você já teve um encontro com o Senhor e já deixou as coisas de menino, capítulo 6, das indecisões, daquela coisa assim, titubeante, daquele caminho escorregadio, onde você só patina, não avança. É uma história, uma situação, as pessoas vão te conhecer mesmo como esse cara do capítulo 6, essa mulher do capítulo 6, mas se você entendeu o chamado, a oportunidade de Deus e já avançou, já está no capítulo 7, o homem de autoridade, Deus vai te usar dessa forma, você vai ser revestido de autoridade, e algumas pessoas não vão entender a sua posição. Por quê? Porque eles ainda olham para você, e esperam ver uma reação, uma escolha daquele menino, daquela menina, daquele jovem, daquela mulher, titubeante do capítulo 6, mas a página virou. Capítulo virou na tua vida, queridos. Deixe as coisas que para trás ficam, avance, assuma mesmo, não fique, mas será que eu não vou ser duro demais? Se eu fizer isso aí, será que eu não vou perder? Ei, primeira coisa, você precisa deixar muito bem definido nos teus relacionamentos, a página virou na sua vida. A página virou, amém? A página virou. Ei, você me conhecia como? Cara, você está muito duro, você está difícil, o que é? Você está seletivo agora, Antes a gente fazia tal coisa, o que está acontecendo? O que aconteceu com você? Com muito amor, mas com muita autoridade, a página virou na minha vida. Eu estou vivendo o capítulo seguinte, eu estou no capítulo 7 da minha vida, aleluia. O capítulo 6 já passou, aquele homem titubeante, aquele homem indeciso, que não sabia escolher, que não tinha boas escolhas, isso aí é a história do passado.
Isso era no tempo que eu era menino, eu pensava como menino, eu fazia as coisas de menino, agora não mais. Aleluia! 3 améns, aleluia, glória a Deus, aleluia. Os demais, podemos avançar? Você deseja avançar para os próximos capítulos em Deus na sua vida? Sim ou não? Fala assim, eu quero. Fala, Espírito Santo, eu desejo isso. Em nome de Jesus, experimentar níveis maiores. Aleluia. Sabe, querido, sabe como que Deus faz isso na nossa história, está fazendo isso a partir do nosso encontro. Ele faz através do nosso encontro com Jesus. Todas as obras, toda obra, melhor dizendo, toda obra de transformação na vida de um homem acontece por meio de Jesus. E somos conhecidos e seremos conhecidos, e só podemos ser conhecidos a partir do nosso encontro com Jesus. Não de uma filosofia, não de uma religião, não, mas do nosso encontro com Jesus. Paulo fala, e assim, se alguém está em Cristo, esse é o fundamento. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, eis que tudo, as coisas antigas, capítulo 6, a página virou. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, vivendo experiências novas, aleluia. Eu estou pronto mesmo para liderar, eu estou pronto para assumir, dentro da minha casa, no meu relacionamento com os meus filhos, com a minha esposa, com o meu marido, na minha profissão. Eu estou assim, pastor, não sei o que fazer da minha profissão, não sei, terminei a faculdade, estou em luta. Queridos, isso quando você termina a faculdade, tudo bem, mas 20 anos depois de formado, você tá ainda embaraçado. 20 anos depois de formado, você está falando, o que eu vou fazer da vida? Tem alguma coisa errada? Pastor, eu não sei o que eu vou fazer nesse relacionamento. Nós estamos namorando assim, tem sido um tempo muito bom, nos aproximando, né? Mas eu não sei se eu caso, se eu descaso, se eu avanço. Querida, há quanto tempo esse namoro? Pastor, nós estamos namorando há 10 anos, procurando saber, conhecer qual é a vontade de Deus. Misericórdia. Misericórdia, queridos. Faz um negócio desse não. Isso é para o capítulo 6, de gente que não tem definição, de gente que, aliás, desconhece o seu próprio chamado. Amém? Entra num relacionamento com um projeto, com um propósito específico de Deus. Você ora, você se prepara, você entra na presença do Senhor e fala, Senhor, eu quero entrar nesse relacionamento, mas não é para ficar como muitos, eternizando aquele namoro de 10, 15 anos, 20 anos depois, fala, eu orei, e o Senhor disse que não era você. Meu Deus. Assim, santa infantilidade. Santa infantilidade. Não entra. Se for para fazer isso daí, ficar enroscando, embaraçando o caminho, destino de moças, de rapazes, não entra, querido. Pastor, eu estou casado, mas eu ainda não sei se eu fiz certo. Casou por quê? Quantos estão entendendo? Eu quero terminar essa palavra. Sabe o que eu acho interessante? Não apenas Gideão se posicionando como um líder de autoridade diante do exército, dizendo, tiver covarde, tiver gente tímida, pode voltar para casa, assim, numa boa, né? Vamos ficar entre nós, numa boa, volta para casa. Uau, saindo da boca de Gideão, aquele homem que estava, recuando diante da oportunidade do anjo. Mas eu gosto de olhar algo aqui no desenrolar, no desenvolvimento dessa batalha, porque o Senhor havia dado uma estratégia para eles. Então eles chegaram, rodearam o exército dos midianitas, e na mão esquerda eles traziam uma tocha, na esquerda, uma tocha, na direita eles traziam uma trombeta.
E Gideão disse, assim, aquilo que eu fizer, fica de olho em mim, aquilo que eu fizer vocês vão fazer da mesma forma. E aqueles 300 homens, então, vendo Gideão tocando a trombeta, eles começaram a tocar a trombeta também, com a sua direita e com a esquerda, levantaram uma tocha. Queridos, é incrível o que acontece no arraial dos midianitas, aquele povo que oprimia Israel. Diz a palavra do Senhor que foi um negócio, um mover tremendo, um mover diferente ali. Eles ficaram apavorados. Por quê? Porque antes eles estavam sendo visitados através de sonhos. E o terror e o temor do Senhor havia caído sobre eles. Deus estava trabalhando a consciência dos inimigos antes que Gideão chegasse. E quando acontece o soar das 300 trombetas, diz a palavra do Senhor que foi um pavor só. Eles começaram a correr, começaram a fugir. Imagina o desespero, acordar no meio da noite e olhar, ouvir aquele som das trombetas tocando, 300 trombetas tocando. Deve ser um negócio assim ensurdecedor, louco, você ser acordado no meio da noite, sem saber o que é aquilo. Dias atrás eu fui acordado no meio da noite. Algum vizinho próximo de um bairro próximo resolveu colocar um funk no meio da noite, aliás, da madrugada. Eu não sei o que estava rolando ali, imagino. Mas você ser acordado no meio da noite com um funk no teu ouvido, assim, ninguém merece. Aquele negócio foi perturbador. Eu falei, Deus eterno, eu preciso dormir bem amanhã, eu tenho um dia intenso pela frente. Agora eu fico imaginando se acordar no meio da noite com 300 trombetas no teu ouvido, blom, e você sair fora da tua tenda, ver aquelas tochas sendo rodeadas, meu Deus do céu, está pegando fogo em tudo, o fogo divino está caindo. O fato é que eles se levantaram um contra o outro, começaram a matar os seus próprios amigos. Os midianitas começaram a se ferir e se mataram um ao outro. Sabe o que é interessante? O versículo 21 diz assim: e permaneceu cada um no seu lugar, ao redor do arraial, que todo deitou a correr, e a gritar, e a fugir. Olha que coisa tremenda. O que Gideão e os 300 homens tiveram que fazer? Cada um no seu lugar. Deus estava tomando conta. O texto não fala, mas eu imagino que naquele momento um filme passou rapidamente na mente, no coração de Gideão, vendo todo aquele rebuliço no arraial deles, e Gideão pensando naquela história, naquele encontro que ele teve com o anjo do Senhor, e o anjo querendo levantá-lo como um líder na nação. E ele falou, não posso, não é para mim, eu sou humilde demais, aliás, nem sou contado na casa dos meus irmãos, veio em busca de uma pessoa errada, vai em busca de alguém que tenha, sei lá, um curso universitário, fez aí um MBA, uma pós-graduação em estratégia militar, alguma coisa assim. Não, eu imagino esse filme passando pela mente, e ele pensando, meu Deus do céu, por que eu recuei tanto tempo? Por que eu demorei em aceitar a proposta do anjo? Por que eu fiz tanto mimimi, e antes eu não entrei, eu não mergulhei dentro da vontade de Deus? Deixa eu contar um negócio para vocês, um segredinho que muitos de vocês sabem. Sabe, uma das coisas que nós, os pastores, mais ouvem, talvez você já tenha ouvido bastante, é de gente que amadureceu no processo, na dinâmica, no caminho, e lá na frente, quando experimentam, quando se rendem à vontade do Senhor, lá na frente, e às vezes tarde demais, fala assim, uau, se eu pudesse voltar atrás, uau, se eu pudesse, naquele ano, naquela oportunidade, quando aquela porta se abriu, quando o Senhor falou comigo, quando o Senhor me chamava, se eu pudesse ter mergulhado rapidamente, se eu não tivesse resistido, se eu não fosse um cabeça dura, tudo seria diferente. Sabe, queridos, a coisa mais tremenda é você mergulhar dentro da vontade do Senhor, do projeto do Senhor, e ver Deus entrando nas tuas batalhas. Gideão estava ali. O que o Senhor queria de Gideão? Deus queria apenas que Gideão dissesse, estou dentro. Deus queria apenas que Gideão falasse, estamos juntos. Sabe por quê?
porque Deus disse através do anjo do Senhor, dizendo: Gideão, fica tranquilo. Quando Gideão começou a recuar demais, o Senhor falou: Gideão, fica tranquilo, eu estarei com você nessa batalha, porque eu estou contigo. Porque eu estou contigo, você ferirá os midianitas como se fossem um só homem. Um só homem. O que Deus estava fazendo ali? Cumprindo a sua palavra. Deus não é homem para que minta, queridos. Se Ele tem te chamado, entenda isso. Pensa: eu acho que Deus me chamou, não sei, Deus deve ter visto algum recurso. Não viu, fica tranquilo, Ele não viu nada quando te chamou, Ele viu a bondade. Ele viu a bondade que há no seu coração e falou assim: eu vou trazê-lo para que ele experimente da minha bondade. Eu vou chamá-lo para que ele viva a minha justiça. Eu vou incluir essa família para que eles experimentem medidas maiores do meu favor. Uau! É só isso, é só isso. E a gente fica recuando: eu não posso, eu não sei falar, eu não sei escolher. Não. Ei, aquele que chama, ele aperfeiçoa. Fica tranquilo. Aquele que te coloca na batalha, ele não te joga lá dentro e fala assim: estou fora, a gente se encontra no final. Não, ele entra junto. Sabe como que o livro de Mateus termina? O último versículo de Mateus termina com uma promessa de Jesus, dizendo: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe o que Jesus estava dizendo? O mesmo que o Senhor disse para Gideão: eu vou estar contigo nessa batalha. Jesus estava dizendo para os seus discípulos, seus amigos: fiquem tranquilos, eu estou indo, eu vou preparar moradas para vocês, mas vou mandar o Espírito Santo, estaremos juntos, eu lá, junto ao Pai. O Espírito Santo, o Espírito do Eterno vai estar em vocês, estaremos juntos todos os dias, até a consumação dos séculos. Você vai entrar na tua batalha, você não vai entrar sozinho, o eterno Deus vai entrar com você para te dar vitória. É isso que Ele quer fazer na sua vida. Você pode se colocar em pé nesse momento, queridos, por favor. Aleluia. Fala assim comigo: é simples assim. Pastor, é simples assim. É simples assim. Nós é que complicamos tudo. Nós complicamos tudo. E muitas vezes eu preciso reconhecer: nós, pregadores, criamos tantos caminhos e tantos obstáculos, tantos degraus. Deus nivela caminhos e faz com que você se aproxime. Venha para o relacionamento. E o que Deus está te chamando nessa manhã, nesse finalzinho de reunião, vem para o relacionamento. Vem para esse momento onde Ele quer, né? Ele quer com que você experimente essas medidas da boa, da agradável, mas também da perfeita vontade dEle. Ele quer entrar com você nessas batalhas. Está difícil, está apertado, pastor, está difícil, está apertado, está complicado. Ei, deixa Ele entrar. Deixa Ele participar das tuas pelejas. Às vezes dói mesmo. Não estou dizendo, né, que nessa visão simplista do caminho nivelado não vai ter dor, não vai ter dificuldade, não vai ter aperto. É o que mais tem. Porque quanto maior a resistência, maior é o aperto. Para que aquelas coisas que precisam sair, saiam. Deus disse para Gideão: Gideão, tem muita gente. Se eu permitir que você vá com tanta gente assim, lá no final, quando vocês tiverem a vitória, porque eles teriam a vitória? Porque Deus estaria junto. Só que eles não viriam, não encontrariam Deus na batalha. Eles olhariam para si, eles olhariam para suas estratégias e falar: nós conseguimos. Deus disse: eu não vou permitir que isso aconteça, porque o coração de vocês vai se desviar de mim. É muita gente. 300. Sabe por que 300, queridos? O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E quando eles estavam ali diante do arraial dos midianitas, queridos, eu acho tão lindo isso. O Senhor havia instruído, Gideão disse para eles: vocês vão gritar pelo Senhor e por Gideão. Espada pelo Senhor e por Gideão. Gideão, aquele cara antes débil, antes fraco,
o Gideão do capítulo 6, agora no capítulo 7, sendo honrado naquela batalha, porque o poder de Deus, a espada pelo Senhor, por Gideão também, o homem que conseguiu responder a Deus. Deus não nos exclui, Ele vê nas nossas fraquezas, Ele conhece o homem, mas Ele quer honrar a vida daquele homem fraco, que permite que Ele seja forte na fraqueza do homem. É na sua fraqueza, na sua dependência, quando você abre o coração, quando você grita, quando você fala: Deus, não consigo mais, Deus está doendo, Deus diz: eu vou ser forte contigo, fica tranquilo, apenas descanse. Por isso eles descansaram, obedeceram e permitiram que aquele mover de Deus fizesse tudo mais. Isso é uma promessa de Deus para a sua vida, para a sua casa. Você não precisa se desesperar, nem caminhar sozinho. Deus está com você nessa jornada, nessa peleja. Muito melhor é você permitir que o Senhor entre, que você viva e experimente esses níveis maiores do amor, da intimidade do Senhor, do que entrar sozinho e ser machucado, ser ferido. Que o Deus de toda graça possa se levantar na sua história, na sua vida, nesse tempo de oportunidade, porque Ele visita ainda hoje a vida daqueles que se abrem, a vida daqueles que sinalizam, dizem: eu preciso, Senhor. Esse Deus passa a revista no meio desse povo e diz: eu quero ser forte com você, eu quero se mostrar e se revelar como um Deus forte na sua história. Que esse Deus te abençoe, te guarde, te revista de graça, de muita autoridade, que as coisas antigas jamais possam ditar os teus próximos passos, que o teu passado jamais seja um obstáculo para que você viva o futuro em Deus, tremendo, exponencial, maravilhoso, de graça, de bondade, de manifestações do amor dEle. Que o diabo, aquele que nos acusa incessantemente, que tenta trazer o nosso passado de más escolhas, se cale, seja emudecido na tua consciência e na tua alma. Sempre que ele trouxer alguma coisa do capítulo antigo, do capítulo 6, você pode, com autoridade, revestido do sangue de Jesus, dizer: alto lá, Satanás. Quando eu fui criança, quando eu era criança, eu fiz mesmo muitas coisas de criança, não sou mais. A página virou, capítulo seguinte, tenho autoridade, te repreendo em nome de Jesus. Salto lá, Satanás, aleluia. Deus te abençoe, Deus te guarde. Pai, obrigado por esse momento, por essa manhã, pela palavra, esses momentos de compartilhar com a tua igreja, com essa família que se chama família do Senhor, um povo marcado, um povo, Senhor Deus, da orelha furada, que tem marcas profundas na alma, no espírito, no corpo, que serve ao Senhor com tudo quanto o Senhor tem lhes confiado. Obrigado por eles, fortaleça mesmo, Senhor. Dê a tua bênção, a bênção que fortalece, Senhor. Oh Deus, a bênção que não traz desgosto, e que eles possam experimentar mesmo os níveis novos de autoridade, de vida, como o Gideão experimentou. Está aqui nesse capítulo 7, vendo as manifestações do poder do Senhor. Faz isso na vida deles, Pai, desde agora, para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Uma boa semana de paz, vida e vitória. Vão em paz. Deus te abençoe.